Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou passando aqui agora para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, para dizer que você não está sozinho, que você não está sozinho. O Deus Todo-Poderoso está em você. Isso mesmo. Ele não está apenas com você, mas Ele está em você. Ele habita em você. E por esta razão, você se torna invencível. Você se torna indestrutível quando você se apega com esta promessa. Isso não quer dizer que você não terá lutas. Isto não quer dizer que o inimigo não se levantará contra você. Isto não quer dizer que não haverá angústias, tristezas na sua vida. Não haverá. Haverá lutas. O inimigo se levantará. Mas se você se apegar com esta promessa, que há um Deus que não apenas está com você, mas acima de tudo, Ele habita em você. Ele mora em você. Ele faz morada no teu coração. É por isso que o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que forte eu sou. Porque a força de Deus estava dentro daquele homem. A força de Deus está dentro de você. O poder de Deus está dentro de você. E você precisa usar esse poder, usar esta força. E você precisa crer que em você está o Deus Todo-Poderoso, o Deus invencível, o Deus que não pode ser vencido. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e também da terra, não habita em santuários feito por mãos humanas. Olha que coisa extraordinária. A palavra está dizendo que não há santuário, que não há templo, que não há construção feita por mãos humanas que possa conter a grandiosidade da presença de Deus. Não há ser humano capaz de construir algo capaz de conter a presença de Deus, de ser a morada de Deus. Não. Ô bispo, mas se não há templo, se não há santuário que possa suportar, que possa abrigar a presença de Deus, então aonde Deus habita? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer: não sabeis vós que você é santuário do Espírito de Deus? Ou seja, você não sabe que é em você que Deus habita? Porque você é obra das mãos dele. E ele não te criou para ser a morada de demônios, para ser a morada de Satanás, para ser a morada de doenças, de enfermidades, de misérias, de pecado ou de prazeres imorais. Mas Deus nos criou. Deus criou o homem para que o homem se tornasse a sua morada, a sua habitação.
E é por esta razão que o homem passa a ter uma responsabilidade muito maior do que toda a criação de Deus. Nem mesmo os anjos, nem mesmo os animais, nada e ninguém será cobrado por Deus, nada e ninguém tem tanta responsabilidade diante de Deus como o homem, porque Deus não fez o anjo para ser a morada dele, Deus não fez os animais para ser a morada dele, mas Deus fez o homem. Então veja a responsabilidade que o homem tem. Ao mesmo tempo que nós temos esse privilégio, ao mesmo tempo nós temos uma grande responsabilidade. Principalmente você que se rendeu a Deus, você que entregou a sua vida para Jesus. Você não é melhor do que os demais que não servem a Deus. Você não é maior do que aqueles que ainda não servem a Deus, mas você tem uma responsabilidade muito grande, para que você não venha entristecer, para que você não venha irritar aquele que habita em você, o Espírito Santo que habita dentro de você. Por isso, o crente, ele tem uma responsabilidade muito maior. A conduta de um crente tem que ser muito maior do que aqueles que vivem no mundo, porque você é a morada de Deus, e Deus espera que eu e você venhamos honrá-lo, que eu e você venhamos representá-lo com integridade, com honestidade, de maneira que quando olhar para você, possa ver o caráter de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso do barro, somos o pó da terra, mas em mim, em você, está um tesouro incalculável, um tesouro que não pode calcular o valor, que é a presença de Jesus, que é o Espírito do Deus vivo, que é a presença do Todo-Poderoso que habita dentro de mim e dentro de você. Por esta razão, o crente, o homem e a mulher de Deus, precisa praticar a justiça, andar no caminho da justiça, entender que ele foi chamado para ser diferente, para honrar o nome do Senhor Jesus e se afastar das imoralidades desse mundo, se afastar do pecado deste mundo, para que não venhamos cometer o mesmo erro que Israel no passado cometeu, de entristecer o Espírito Santo, de irritar o Espírito Santo, e a consequência foi que o Espírito Santo os abandonaram, foi que o Espírito Santo não mais andava com eles, e a consequência foi tudo que eles enfrentaram, a derrota que eles viveram, porque o Espírito Santo não permitirá jamais que aqueles que são habitados por Ele sejam derrotados. Ele permite a nossa luta, mas está escrito que nenhum daqueles que confia no Senhor serão envergonhados, serão destruídos. Se você não irritar o Espírito Santo, mas se você valorizar a sua comunhão, se você honrá-lo, se você respeitá-lo, se você fizer com que ele tenha prazer de estar em você, ei, levante a tua cabeça, porque a vitória é sua. Aquele que habita em você não pode ser vencido, aquele que habita em você não pode ser destruído. É por isso que o Senhor Jesus diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci. E assim como eu venci, você também vencerá. Porque eu estou não apenas com você, mas eu estou em você. Aleluia! Aquele que venceu a morte, aquele que venceu o deserto, aquele que venceu o inferno, ele está em você. E assim como ele venceu, ele também te fará vencer. Por isso, se apegue com ele, se volte para ele, renove a sua fé, renove o seu amor, renove a sua confiança, renove a sua aliança com ele. Afaste dos maus caminhos, afaste do pecado, afaste das imoralidades e renove a sua aliança com ele. E se regozije em saber que ele habita em você. Aleluia! O Rei da Glória habita em nós. O invencível, o todo-poderoso Deus habita dentro de mim, dentro de você. Por isso, levante a tua cabeça, se regozije, porque essa luta não vai te vencer. Esse deserto não vai te vencer. Esses demônios não vão te vencer. Esse mal não vai prevalecer contra você, porque o Todo-Poderoso Deus está em você, e certamente Ele te dará a vitória. Eu quero deixar essa palavra com você. Se você gostou, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários e faça com que essa mensagem chegue para mais pessoas. E deixa aí o seu like, faça a sua inscrição, para que o YouTube possa indicar para mais pessoas. Que Deus abençoe. Eu declaro a sua vitória. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por nos tornar a sua morada. E nos ensine a te servir. E nos ensine a te honrar, a te glorificar. E nos ensine a viver de maneira que o Senhor tenha prazer de estar conosco. Ó Espírito Santo, nos perdoa se em algum momento nós entristecemos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha prazer de estar conosco, tenha prazer de habitar na nossa vida e nos ensine a te agradar, nos ensine a te honrar e a fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau!